Aviso de conteúdo. Esta história contém descrições de violência psicológica contra uma pessoa idosa. Se você já passou por algo parecido ou se sentir desencadeado, procure apoio e recursos locais. O anão era o agente disfarçado. A mãe do milionário confessou seus pecados. Na fachada de pedra da mansão em Nova Lima, a luz da tarde escorria como mel sobre janelas enormes. Do lado de fora, tudo era simetria e cuidado. Jardim aparado, carros brilhando na garagem, uma fachada que, ao cair da noite, passava a mensagem que Lorena tanto cultivava nas redes: organização perfeita, família feliz, luxo sem falhas. Nas fotos e nos stories, ela sorria com o rosto iluminado, mão suave sobre uma taça de vinho, uma mãe carinhosa ao lado do marido nos eventos beneficentes. Era essa imagem que recebia aplausos e comentários elogiosos. Era essa máscara que, para muitos, bastava. Dentro da casa, os corredores guardavam outro tipo de silêncio. Um silêncio pontuado por passos leves, por frascos que rangiam como segredos, por sussurros abafados que nunca chegavam às redes sociais. Era um silêncio que se alinhava ao piso de madeira polida e seguia até o quarto onde Dona Yolanda, de cabelos brancos penteados com cuidado, passava os dias como se guardasse uma carta dentro do peito que tinha medo de abrir. Cleide sabia mais do que a selfie perfeita. A faxina lhe dava convívio com o invisível, os cheiros que não se confessavam na câmera, as marcas de uma noite mal dormida no rosto de alguém que aparentava calma durante o dia. Ela era uma mulher de mãos calejadas, de fala mansa, que passara a maior parte da vida cuidando da casa e das rotinas alheias. À primeira vista, ninguém imaginaria que era dela a coragem silenciosa que crescia a cada semana. Iracema, a cozinheira, tinha olhos de quem vira muito e dizia pouco. Em pé ao lado da porta da despensa, ela observava os passos de Lorena no corredor e soltava uma frase curta, quase um aviso. Não é só vaidade, não. Iracema cozinhava para toda a casa há anos, conhecia o ritmo dos humores e a forma como a mesa se tornava campo de batalha quando alguém queria dominar a história daquele lar. Eduardo morava longe, com a cidade e os canteiros de obra que ocupavam sua cabeça. Ele era o rosto por trás da fortuna, engenheiro, empreendedor, referência local. Amava a mãe. Seu amor vinha em telefonemas curtos, em visitas esporádicas, em bilhetes que chegavam junto às flores que pedira para que a casa recebesse. Mas havia uma distância que as fotos de família não mediam. A distância entre quem quer acreditar e quem precisa ver. Lorena era tudo aquilo que o público consumia. Perfil com curadoria, frases ensaiadas sobre gratidão, fotografias em estilos de vida que pareciam roteirizados. Dentro da casa, entretanto, havia um modo de falar que reduzia a presença de Dona Yolanda a itens práticos, incômodos a serem resolvidos, detalhes que interferiam na narrativa que Lorena vendia ao mundo. Ninguém que a visse rindo em um evento imaginaria as pausas afiadas de sua voz quando falava com a sogra. Ninguém via as palavras que pesavam como pedra. As pequenas pistas surgiam como coisas que uma casa guarda. Aquele frasco de loção sempre no mesmo lugar, um lenço dobrado com pressa, um botão do pijama costurado às pressas. Havia noites em que a porta do quarto de Dona Yolanda, outrora sempre entreaberta, permanecia fechada. Havia manhãs em que Cleide encontrava a idosa no corredor, os olhos fundos, a pele mais fria do que de costume. Em uma dessas manhãs, Cleide segurou a mão de Dona Yolanda e sentiu os tremores que não combinavam com as mãos de quem lutara para criar filhos e manter uma família. A mão voltou ao seu calor, como quem busca a âncora. Ninguém disserta sobre essas coisas em almoços, mas as rotinas são confessionários. Iracema, limpando a mesa, falava entre um corte de legumes e outro. Ela não vem mais ao almoço de domingo. Lorena diz que a mãe prefere descansar, mas Dona Yolanda sempre dizia que gostava do movimento da casa. A voz de Iracema trazia mais pergunta do que afirmação. Era o tipo de frase que Cleide guardava como um mapa. Lá dentro havia algo a ser seguido. O que incomodava Cleide era a dissonância entre o que se via nas telas e o que se sentia no ar da casa. Lorena publicava vídeos sobre cuidado e carinho, mas dentro de casa havia ordens e privações camufladas de zelo. A internet aplaudia a mulher que organizava jantares beneficentes. A mesma mulher articulava entre sorrisos de etiqueta um fechamento de portas que tornava uma idosa invisível. Cleide tentou falar sem acusar. Numa tarde, quando organizava a estante da sala de música, ouviu a voz de Lorena do quarto, baixa e cortante, dizendo algo que entrou no ar como um regato venenoso. Não entenda errado, mãe. Você precisa entender seu lugar. Eu cuido da casa. Eu cuido de tudo.
Não complique o que precisa ser simples. A voz da idosa respondeu, mais suave do que deveria ser, pedindo apenas para que a deixassem sentar perto da janela. O pedido foi um pequeno tropeço na narrativa de Lorena e foi tratado como se fosse uma exigência. Não houve, naquele momento, agressão física mostrada à frente de uma testemunha, mas houve algo que corta, o direito de uma mulher idosa a um espaço no próprio lar. Cleide ficou ali, segurando o cabo do espanador, sentindo o corpo esquentar com uma mistura de medo e uma ira mansa. Era uma coisa que crescia no peito dela sem pedir licença, uma pequena chama que fazia as mãos tremerem. No silêncio que se seguiu, decidiu que a casa não podia mais guardar tudo. Decidiu que a verdade precisaria ter voz. Gravar era um risco. Perder o emprego, ser expulsa do único lugar onde tinha segurança, ser desacreditada por quem acreditava no glamour, tudo isso podia acontecer. Mas Cleide carregava consigo imagens que não se apagavam. Olhos que pediam socorro em silêncio, pratos que voltavam intactos à mesa da idosa dizendo que ela já comera, remédios que na latinha sem rótulo pareciam ter mais frequência do que deviam. Essas imagens pesavam mais que o medo. O plano nasceu da necessidade. Numa noite em que a casa dormitava sobre o ventilador antigo do corredor, Cleide deixou o celular carregando com a câmera virada para a porta do quarto de Dona Yolanda. Escolheu um ponto onde a luz do corredor fizesse sombra na moldura, onde a imagem não fosse perfeita, mas isso bastaria. Escondera o aparelho dentro do avental, como dizia a prática, invisível, simples. Sentou na sala, a toalha de pó sobre o colo e manteve os olhos na porta. O ar parecia prender a respiração junto com ela. O som que registrou não foi explícito, foi o tipo de prova que desmonta narrativas. A gravação mostrou a voz de Lorena, firme, cortante. Uma voz que ordenava, que diminuía, que dizia coisas como "isso é por seu bem" e "não complique". Mostrou também o som de passos apressados, o ranger de uma cadeira e, acima de tudo, a voz de Dona Yolanda, frágil, pedindo com toda a dignidade que lhe restava para não ser tratada como um incômodo. O arquivo tinha minutos curtos, mas suficientes para documentar a agressão emocional, a humilhação, que por vezes vinha acompanhada de gestos bruscos que só uma testemunha podia interpretar. Quando Cleide saiu da cadeira, as pernas tremiam. Colocou o celular na gaveta da cozinha, dentro de um saco de pano, como se estivesse escondendo um segredo que podia ser perigoso. Na manhã seguinte, levou a gravação para Iracema. As duas ficaram em silêncio no canto da cozinha, aproximadas por um entendimento que palavras formais não alcançavam. Iracema, que conhecia a legislação do lar melhor que ninguém, não por estudo, mas por experiência, falou devagar. Temos que guardar essa prova. Não dá para jogar fora. Se algo acontecer, se ela piorar, palavra é pouco. Vídeo pesa. O passo seguinte era encontrar alguém que pudesse agir sem destruir a vida delas. Para Cleide havia perigo em confiar nos filhos ausentes, em bater a porta de um Eduardo que via a mãe através de telas e telefonemas. Era possível que a verdade apresentada sem o cuidado necessário se transformasse em bruído e justificasse ainda mais a defesa pública de Lorena. O receio oscilava entre a urgência de proteger e a ansiedade de reparar o mundo dos que vociferam nas redes. Eduardo é uma figura que vive entre torres e reuniões. Tinha um lado bom. Ao telefone sempre buscara demonstrar amor. Em poucas frases mostrava-se preocupado. Mãe, cuida aí, eu passo na próxima semana. Era assim, promessas soltas cujo peso raramente se materializava na presença. Quando recebeu a primeira mensagem de Cleide, "temos que conversar", seguido de um recorte temporal, seu primeiro impulso foi reagir com incredulidade. A mansão era fruto de sua visão e trabalho. Admitir que havia falhas sobre o mesmo telhado do sucesso apagava parte do orgulho que sustentava os alicerces da imagem pública. Cleide, entretanto, não tinha a intenção de romper com violência. Ela queria que Eduardo visse. Procurava que a verdade chegasse de forma que não fosse apenas mais uma história para ser varrida. Por isso, guardou a cópia e fez uma segunda, transferindo o arquivo para um pequeno pendrive que manteve escondido no bolso do avental. O gesto era ritual. A prova precisava existir em duplicidade, fora da casa, em mãos seguras. Os dias que se seguiram foram de tensão. Lorena continuou sua rotina de posts e sorrisos. Dona Yolanda, por sua vez, passou a se recolher mais. Havia momentos em que, cabisbaixa, ela olhava fotos antigas, segurava uma fotografia onde Eduardo era um menino e falava baixinho consigo mesma sobre erros que ela própria considerava ter cometido. Em voz tão baixa que só a parede parecia ouvir,
confidenciava. Eu devia ter gritado antes. Eu devia ter dito que não aguentava mais. Eu achei que, se eu calasse, ele teria a vida que merecia. Era a confissão que queimava por dentro e que por anos ela cultivara em silêncio. No coração dessa casa, 2 mulheres conspiravam para que a história não se perdesse. Cleide mantinha o pendrive ao alcance, evitando que a clamorização se transformasse em ruído. Iracema passou a anotar pequenas ocorrências, dias em que a idosa recusa o almoço, horas em que os sinais vitais pareciam descompassados, palavras ditas como ordens. A rede de proteção doméstica se fazia de olhares e anotações. Era frágil, piedosa, desesperada, e, no entanto, mais forte do que se esperaria de quem nunca posou para uma câmera. Em uma tarde chuvosa, quando o céu fechou as cortinas e a casa mostrou suas linhas em preto e branco, a campainha tocou. Era uma interrupção incomum na rotina, e Lorena atendeu com a precisão de alguém que tinha a vida milimetricamente calculada. Do lado de fora, um homem de estatura reduzida, vestido com um casaco discreto e bolsa a tiracolo, carregava um ar profissional. Havia algo em sua postura que denunciava treino, calma dos que sabem o que buscam, movimentos medidos dos que fazem disso profissão. Cleide viu quando ele entrou, não como curiosidade frouxa, mas como uma presença que parecia trazer um novo ritmo à casa. O homem foi anunciado como assistente de projetos de imagem, enviado por um escritório que cuidava da reputação da família. Em poucos minutos, ele cruzou a sala com passos curtos e firmes, cumprimentou Lorena com um aceno profissional e ofereceu um cartão simples, com um logo que Cleide reconheceu vagamente como de uma consultoria de serviços discretos. Ele se apresentou com o nome, Mateus Silva. Havia no tom de Mateus algo que impedia que as pessoas o reduzissem à estatura. Ele falava como quem conta com a inteligência como passaporte. Cleide observou-o de longe. Mateus também a viu. Os olhos dele demoraram no rosto dela por um segundo a mais do que se pede às formalidades. Não houve comentário sobre a câmera no bolso do avental, nem sobre os passos noturnos que tinham sido gravados. Mateus foi para o escritório de Lorena, e antes que Cleide pudesse processar o que sentia, ouviu uma conversa sussurrada além da porta entreaberta. Palavras como controle e imagem apareceram, ditas por Lorena com a mesma precisão afiada de sempre. Mateus respondia com frases curtas, esclarecendo procedimentos, prometendo um plano para refinar as aparições públicas. Houve um detalhe que pouco chamou atenção aos olhos alheios, mas que Cleide guardou. Enquanto Lorena falava sobre como ajustar entrevistas e aparições, Mateus deixou o telefone desconectado no pulso do blazer, o visor mirando discretamente o ambiente, como se fizesse anotações invisíveis. Não era trabalho de social media. Havia algo em seus gestos que não pertencia ao mundo dos filtros e legendas. Era uma habilidade prática, quase mecânica, de quem observava para além do óbvio. Naquele mesmo dia, Cleide decidiu fazer uma cópia adicional e levar o pendrive para um lugar fora da casa. Passou por ruas conhecidas, cruzou a praça e entrou num salão onde uma amiga guardava coisas pequenas. Deixou o pendrive num envelope com o nome "Para Eduardo, urgente", instruindo a amiga a entregar somente se algo acontecesse. O gesto foi um ato de desespero prudente. Ela sabia que a verdade precisava de mais mãos do que as que trabalhavam ali. Enquanto isso, Mateus circulava pela casa com naturalidade que só a prática dá. Conversava com os empregados com respeito e com a atenção de quem pergunta para construir um mapa. Não fazia perguntas invasivas, pelo menos não as que se revelavam logo, mas anotava rotinas, olhava para onde as portas se abririam à noite, como se recenseasse horários. Havia uma delicadeza no modo como abriu a relação com Dona Yolanda, um balde de palavras amáveis, pequenas histórias narradas em tom de confidência que arrancavam sorrisos da idosa. Ele a ajudou a colocar um mimo ao alcance, ajustou uma manta com cuidado, comentou sobre um livro que tinha lido. Para a família e para os funcionários, era apenas mais um gesto de atenção. Para Cleide, foi um ponto de interrogação. A presença dele acendeu ansiedade e esperança ao mesmo tempo. Havia algo reconfortante em ver alguém com habilidades de observação se integrar sem alarde. Mas havia também o risco de que fossem manipuladas por uma presença que por fora parecia um presente.
Cleide pensou. E se esse homem fosse um aliado? E se fosse outra técnica de manipulação? A dúvida a corroía. Numa noite em que a casa parecia respirar com dificuldade, Cleide sentou-se ao lado da janela do quarto de Dona Yolanda e, com a voz trêmula, perguntou à idosa: "A senhora me contou porque nunca disse nada antes?" Dona Yolanda segurou a mão dela e o rosto enrugado iluminou-se como se a lembrança fosse uma vela que fora acesa no escuro. Havia culpa na voz, não de violência, mas de uma omissão que doía tanto quanto a humilhação. Eu pensei, minha filha, que se eu reclamasse demais, eu estaria atrapalhando a vida dele. Eu não queria ser o motivo pelo qual Eduardo perdesse coisas. Eu me calei por amor. E isso, eu sinto agora, foi meu erro. As palavras saíam como uma confissão. Não era uma confissão de crime, mas uma confissão de omissão. O pecado que aparecia no título de forma simbólica. A culpa que uma mãe carregava por ter silenciado enquanto algo acontecia. Cleide apertou a mão de Dona Yolanda e sentiu que aquele momento precisava ser preservado. A confissão da idosa era uma chave. Se alguém a ouvisse com atenção, entenderia que a história não era apenas de agressão externa, mas de uma rede de silêncio tecido por respeito, medo, orgulho. E que algo mais profundo precisava ser curado além das medidas legais. Precisava se recuperar a conversa entre mãe e filho e reintegrar um laço que a casa infantilizara. Por enquanto, o caminho estava só começando. Cleide guardou o pendrive no bolso do avental como quem protege a última vela de um furacão. Mateus continuou suas investigações silenciosas, ou sua dissimulação, dependendo de como se olhasse. Lorena seguiu publicando, com a mesma naturalidade predatória de sempre. Dona Yolanda fez sua confissão em voz baixa, um pedaço de alma oferecida a uma empregada que a escutava. Eduardo, do alto de sua agenda lotada, ainda não tinha visto a prova. O download da verdade, por ora, estava em canais lentos e frágeis, no papel de um cartão entregue por um estranho, numa cópia em um pequeno pendrive, em um vídeo escondido dentro de um avental. Havia, contudo, uma sensação que cruzava a casa como corrente elétrica. Algo estava prestes a quebrar a vitrine. Cleide começou a notar pequenos sinais de que a trama de Lorena, tão meticulosamente construída, poderia ruir-se pressionada de certo ponto. Ela ouvira ao longe uma palavra dita por Mateus, que parecia confirmar a existência de uma equipe fora das cortinas. Coletar padrão, verificar inconsistências. Coletar, verificar. A linguagem profissional colocava uma lupa sobre aquilo que até então era apenas intuição. Naquela mesma noite, antes de dormir, Cleide teve um pequeno gesto de insanidade esperançosa. Pegou o pendrive e o segurou sobre o peito, como quem segura uma medalha sagrada. Pensou em Eduardo, em como chegaria até ele. Pensou em Lorena, nas curtidas que aquela continuaria a receber nas redes. Pensou em Dona Yolanda, que confessara o pecado de ter se calado. No interstício entre o que a casa mostrava ao mundo e o que o quarto escondia, Cleide decidiu que ia agir. Não sabia ainda quando, nem de que forma, mas sabia que a verdade, como uma semente, começava a empurrar a terra. Na manhã seguinte, a rotina da mansão seguiu. Mas havia um movimento diferente. Mateus pediu para revisar agendamentos, sugeriu pequenas alterações, conversou com o motorista, com o jardineiro, com o porteiro. Pequenas mudanças, nada ostensivo. E quando passou pelo corredor onde Cleide dobrava toalhas, deixou escapar um sorriso discreto e um comentário que parecia casual. A casa precisa respirar. Cleide, com o pendrive escondido no avental, sentiu o corpo inteiro responder. O sorriso dele não parecia o de quem ignorava as sombras. Tinha a marca de quem sabe que existe um trabalho sujo por trás das fachadas. E foi assim que, no coração de uma mansão perfeita, com os sorrisos que brilhavam em postagens e um jardim que parecia sempre em paz, crescia um enredo que ninguém havia roteirizado. Cleide tinha em suas mãos um arquivo. Iracema anotava horários. Dona Yolanda começava a falar sobre suas omissões. Eduardo estava a léguas de distância, e naquele momento, um homem de estatura reduzida cruzava a casa como se fosse apenas mais um contratado. Alguém chamado Mateus, que trazia com ele o peso de um ofício que nem sempre se vê. Quando a noite caiu de novo e as cortinas fecharam para proteger a imagem, Cleide guardou a louça, lavou as mãos e foi até o quarto de Dona Yolanda. A idosa dormia num sono agitado. Cleide a ajeitou, segurou-lhe a mão por um instante e depois deixou a câmera do celular gravando, sem intenção de mostrar a ninguém ainda. Era uma gravação de rotina.
sem confrontos, sem gritos. Mas era também um registro de vida, de presença, de tudo aquilo que a casa tentava esconder. Ela colocou o telefone no criado mudo, desligou a luz e saiu. No corredor, as sombras se alongaram. Uma porta se abriu com cuidado, vozes baixas. Thierry, o motorista, perguntando algo a Matheus sobre horários. Lorena respondendo sobre um evento que precisava que alguém a cobrisse. E por um segundo, Cleide sentiu um clique como quem percebe que as peças começaram a se mover numa direção que ela não controlava. Pegou o avental com o pendrive e respirou fundo. Havia um novo ator na casa, havia uma prova que podia mudar o rumo, e havia, mais do que tudo, uma confissão que precisava chegar aos ouvidos certos. A história, porém, não estava pronta. Entre o cheiro do álcool para a limpeza e o perfume floral que anunciava uma nova postagem, entre as sombras das cortinas e o brilho das câmeras, algo avançava. Cleide, pequena contra os muros da mansão, agarrou-se a uma certeza simples. Ela não seria mais a testemunha silenciosa. E enquanto fechava a porta do quarto de Dona Yolanda, sem que ninguém visse, sentiu o peso do que vinha, como se uma onda, lenta e inevitável, houvesse começado a se formar. Se essa história está mexendo com você, comenta o que faria no lugar dela. Quero saber. A manhã seguinte trouxe com ela um frio fino que parecia atravessar as paredes grossas da mansão. Cleide acordou com o coração acelerado, como se o pressentimento tivesse ganhado corpo durante a noite. O pendrive no bolso do avental pesava como uma promessa que ela não sabia se poderia cumprir sozinha. Matheus circulava pelos corredores com naturalidade ensaiada, conversava com os empregados com a facilidade de quem sabe o que escuta, sem necessariamente ser notado. Havia algo na postura dele, nas perguntas que fazia às vezes sobre horários de refeições, que parecia menos interessado em imagem do que em padrão. Ela resolveu agir naquela tarde. Vestiu o uniforme limpo, prendeu os cabelos num coque e saiu da casa com a sacola do lixo, um pretexto velho e confiável. No portão, fingiu procurar algo dentro da bolsa e caminhou até o carro estacionado na rua lateral. Não havia vigilância ostensiva. Lorena cuidava da fachada, não das saídas discretas. A mão de Cleide tremia levemente ao alcançar o envelope com o pendrive. Foi até a praça perto da casa, sentou num banco sob uma árvore e ligou o telefone. O plano era simples: atacar pelo coração do que mantinha a mentira de pé, a crença de Eduardo de que tudo ali era impecável. Ela pegou o número do escritório que aparecera no cartão deixado por Matheus dias antes. Havia receio naquela ligação. O número devia servir apenas para contratos e agendamentos, não para revelar verdades que poderiam despejar uma família inteira. Uma secretária atendeu com voz profissional. Cleide não era de se apresentar com detalhismos. Disse apenas que precisava falar com alguém que cuidasse da reputação da família, algo delicado, e pediu para que a mensagem fosse entregue ao dono do escritório. A secretária anotou e prometeu repassar. Na prática era um fio estendido ao acaso. Cleide sabia que precisaria de sorte e de coragem, e enviou o envelope para onde acreditava que, algum dia, alcançaria alguém com poder para mexer as engrenagens certas. Enquanto isso, Matheus não dormia sobre as intenções alheias. Havia por trás do discreto casaco e do cartão de assessor de imagem um mapa de rotinas e registros que não poderiam ser ignorados. Sua formação vinha de um tempo em que se aprendeu a observar para proteger pessoas, e nele, a empatia não cedia ao sensacionalismo. Ele não era apenas um executor, era alguém que escolhia os meios, porque precisava chegar à verdade sem destruir a dignidade de quem a sofrera. Em seu tablet, guardava anotações sobre padrões de isolamento, imagens de portas com trancas improvisadas, horários das saídas da residência e gravações curtas que o colocavam em um lugar seguro para testemunhar sem interferir. Em alguns registros, havia ocorrer a mão de Lorena sobre objetos, retirando coisas, reorganizando frascos, frases proferidas em tom de "é para o bem dela". Ninguém ali devia se tornar espetáculo. Tudo aquilo existia para formar um mosaico, que, somado ao vídeo de Cleide, contaria uma história impossível de ser ignorada racionalmente. A peça que faltava era Eduardo. Matheus sabia que nenhuma pessoa, por mais ocupada ou distante, permanecia insensível a um documento cuidadosamente apresentado. Assim, numa tarde em que Eduardo tinha uma reunião adiada, Matheus pediu para ser encaminhado a ele. Dizia ter algo a tratar sobre a imagem pública do grupo, um assunto que poderia afetar contratos e parcerias.
Eduardo, acostumado a cuidar da reputação da própria empresa, concordou em recebê-lo por alguns minutos na sala de comitê do seu escritório, no centro da cidade. Cleide não fora a esse encontro. O plano dela seguia outro fio: encontrar uma forma de que a verdade chegasse pelas mãos de quem poderia tomar medidas. Mas havia algo que ela não antecipara. Mateus havia já cruzado uma linha de iniciativa. O cartão que deixara na casa, a presença que incorporara, servira não apenas para mapear, mas para desencadear um contato com pessoas que discretamente levantaram os olhos para o que acontecia naquela mansão. No gabinete iluminado por um painel de vidro, Eduardo recebeu Mateus com a urbanidade de quem convive com ideias que ameaçam a própria história. Ele era alto, com os sinais do cansaço de quem dirige obras imensas, uma barba por fazer, olhos que aprendiam a mascarar as dúvidas. Mateus, sem enrolar, colocou sobre a mesa um envelope discreto. Senhor Eduardo, não sou quem penso que imagina. Fui contratado para avaliar riscos e, no processo, encontrei coisas que deveriam ser vistas por alguém da família. Acredito que o senhor deva assistir a alguns registros. Eduardo sorriu com uma cordialidade cansada. Você vem do meu departamento? Quem lhe enviou? A pergunta era natural. Ele tentava encaixar aquele sujeito na rede de pessoas que giravam em torno da sua imagem. Mateus apenas respondeu: uma preocupação chegou até nós. Eu não trabalho para denunciar, trabalho para proteger, e proteger passa por conhecer a verdade completa. Havia firmeza na voz que impedia cortes. Eduardo, por uma fração de segundo, mediu o risco de ouvir. Depois pediu que lhe mostrassem. O homem de estatura reduzida conectou o pendrive ao projetor do escritório com um gesto seguro e introduziu na tela uma imagem que Eduardo não esperava ver: o ambiente do quarto da mãe, a porta entreaberta, uma voz, aquela que ele muitas vezes tomara por cuidado, dominando as frestas da noite. A primeira gravação que rodou na sala era a de Cleide. Não era uma produção. Tremores de mãos, o celular escondido sobre o avental, a luz do corredor projetando sombras longas. A voz de Lorena, baixa, controladora. O pedido de Dona Yolanda, tenso e pequeno. Eduardo calou-se. A imagem tremia, e sua respiração ficou curta. Havia algo íntimo ali, profundo, que nenhum relatório financeiro poderia abarcar. A cena de um olhar de desespero, consumado não por violência explícita, mas por uma sequência de silêncios e ordens que esmagam a autonomia de alguém. Quando o vídeo terminou, a sala ficou com o som do ar-condicionado preenchendo o silêncio. Eduardo puxou uma cadeira, como se o chão tivesse deixado de ser firme sob seus pés. Isso é... Quem gravou? Perguntou, a voz falhando. Mateus contou a história com economia de palavras. Mencionou o pendrive encontrado em poder de uma pessoa da casa que havia decidido agir. A outra gravação que ele mesmo tinha feito em oportunidades em que se apresentou como assessor. Depois mostrou mais. Pequenos cortes de conversas entre Lorena e funcionários, mensagens enviadas a pessoas próximas ao redor da casa pedindo que mantivessem o silêncio, um áudio em que ela dizia com frieza algo como: ninguém pode ligar para o Eduardo e contar besteira. Eduardo deixou a mão sobre o rosto e respirou longamente. A incredulidade lutava com a necessidade de aceitar. Havia ali algo que atingia um ponto muito além da imagem, a possibilidade de que a mulher que dividiria a sua vida estivesse se apropriando de limites que pertenciam à sua mãe. A vergonha brotou primeiro, depois a ira. Como ela teve coragem, murmurou. Mateus, paciente, acrescentou. A coragem inimiga é controlar a narrativa. Nós temos provas suficientes para que ao menos o senhor tome medidas. Eu recomendo que antes de qualquer postagem pública, o senhor se proteja juridicamente e proteja a sua mãe. Eduardo entrou numa zona de movimentos automáticos. Fez ligações, chamou seu advogado pessoal, pediu a rápida contratação de um assessor que agendasse um voo no final do dia para Nova Lima. Ao mesmo tempo, sentiu a necessidade de ver a mãe. Ela está bem? Perguntou, numa sequência de frases que soavam mais a um pedido do que a uma ordem. Mateus, com escrúpulo, respondeu que a idosa estava sob os cuidados de funcionários, mas que o ambiente estava tenso. Eu vou agora, disse Eduardo. O retorno à mansão foi uma escada de emoções. No carro, com o áudio do motorista fundo ao burburinho do trânsito, Eduardo revivendo as imagens, a sensação de culpa só crescia.
Ele lembrava-se das flores que mandara, das mensagens curtas, dos bilhetes que diziam cuide-se e que, sem que soubesse, haviam se tornado simulações de atenção. Ao chegar, a movimentação já estava outra. Mateus permaneceu fora de cena. Sua condição era de facilitar, não de tomar protagonismo. Iracema estava em pé na cozinha, com as mãos nervosas. Cleide o encontrou nos degraus e, sem conseguir encará-lo, estendeu um envelope com a cópia do pendrive. Quando ele pegou, a realidade daquilo tudo pesou como chumbo. A primeira visita foi ao quarto. Dona Yolanda, ao perceber a presença do filho, ergueu o rosto com um brilho que misturava surpresa e um medo infantil, a sensação de criança diante do guardião. Meu filho, ela sussurrou. Eduardo não soube o que dizer. Aproximou-se com um cuidado que parecia novo, com a necessidade de corrigir um passado de ausências. A mãe tentou sorrir e o sorriso tremia. Ao mesmo tempo, Lorena surgiu na porta com a elegância de quem se coloca pronta para convenções e defesas. Havia nos olhos dela surpresa e uma queda de consultório, um reconhecimento de que a trama poderia ruir. O primeiro confronto verdadeiro começou ali, com as palavras cortadas como lâminas. Eduardo mostrou-lhe as gravações. As imagens na tela daquele pequeno aparelho chacoalharam as certezas fabricadas por Lorena. No começo, a resposta dela foi o espanto teatral, depois a negação na ponta da língua. Isso foi editado, disse com precisão. É uma montagem para me difamar. Suas palavras eram afiadas, calibradas para um público que, em teoria, a defendia. Eduardo, porém, já não atendia apenas ao que ninguém via. Ele olhava agora para a mãe, para Iracema, para Cleide, e via a verdade no rosto de cada um. A negação de Lorena soou para ele cada vez mais vazia. A discussão cresceu. Lorena tentou manipular o argumento com acusações, que a própria Dona Yolanda havia inventado queixas, que os funcionários eram invejosos e estavam armando para interferir numa relação de família. Havia uma construção retórica pronta que ela usava quando sentia que a imagem estava em risco. Ainda assim, diante das evidências acumuladas, o vídeo de Cleide, as anotações de Iracema, os registros discretos de Mateus, a narrativa que ela apresentava não resistiu à pressão. Eduardo respirou fundo e disse com voz que permitia ouvir a dor: Eu não vou discutir quem está certa ou errada aqui. Eu trouxe um advogado. Vamos tomar medidas. Até lá, você precisa sair da casa. Para sairmos desse processo com dignidade, nós vamos organizar as coisas. A ordem não teve a figura de um homem vingativo, mas de alguém que havia descoberto uma ferida profunda e queria controlar os danos. Lorena ficou pálida, gritou, xingou, fez ameaças sobre redes sociais, prometeu que iria expor tudo. Em voz alta ameaçou manipular a opinião pública e destruir a crença dos outros. Eu vou mostrar a sua mãe como ingrata, vociferou. Mas agora havia uma arma contra as mentiras, provas documentadas por mais de um ponto de vista. Mateus já havia previsto tentativas de manipulação e com isso entregou ao advogado de Eduardo um arquivo integral, com cópias em nuvem e registros de tudo o que encontrara. O advogado passou a noite organizando medidas judiciais, pedido de afastamento temporário, possibilidade de tutela de proteção à idosa e um primeiro esboço de separação que não exporia ainda mais a família. A reação pública quando surgida veio como ondas, tentativas de Lorena de incendiar narrativas nas redes, perfis anônimos questionando as intenções dos empregados e uma bateria inicial de comentários que oscilavam entre a incredulidade e a defesa automática daqueles acostumados à imagem que ela vendia. Algumas pessoas se dividiram, outras preferiram aguardar fatos. Eduardo, no entanto, havia tomado uma decisão particular, proteger primeiro sua mãe e depois cuidar da reputação pública, e naquilo mostrou que a prioridade, enfim, havia mudado. A expulsão de Lorena da casa foi feita com medidas legais e sem violência física. Ela saiu levando alguns pertences, com a cabeça erguida e o sentimento de injustiça de quem acredita na própria versão. A mansão, depois da saída, parecia mais leve, um espaço que perdera a opressão daquela voz habitual. Dona Yolanda, no entanto, ficou abalada. A confissão que fazia parte do título deste caso estava por vir, e seria diferente do que muitos esperavam. Naquela tarde, depois que a poeira abriu caminhos, Eduardo sentou-se ao lado da mãe no pequeno sofá da sala de visitas. Os olhos dela eram de quem havia redescoberto uma criança. Havia culpa, arrependimento e uma força que vinha do reconhecimento do erro. A confissão não foi um ato de defesa, foi uma oferenda de verdade.
Ela olhou para o filho, tocou-lhe o rosto com a mão trêmula e com dificuldade explicou-se. Meu filho, eu me calei por você. Achei que o meu silêncio permitiria que você mantivesse as suas coisas, sua vida. Eu pensei que se eu falasse, tudo iria desmoronar, e eu seria a culpada por isso. Eu me perdi entre o que é orgulho e o que é amor. Por isso peço perdão. Não posso mudar o que fiz, mas posso começar a ser mais honesta com você. As palavras saíam como se ela arrumasse roupas velhas e as doasse ao vento. Eduardo sentiu uma mistura violenta de emoções. Entre a raiva e a dor, brotou a compreensão de que sua mãe carregara um fardo que ele não soubera ver. O medo de ser culpada por perturbar a vida de um filho amado. Ele ergueu a mão, segurou a dela com firmeza e, sem pressa, pediu perdão por não ter estado presente com a frequência necessária para perceber. A cena que se deu ali foi de reparação incipiente. Mãe e filho choraram de formas diferentes. A mãe por um arrependimento que tardara. O filho por uma culpa que começava a dissolver-se em cuidado. A confissão, entretanto, não serviu para eximir a responsabilidade de quem abusara no presente. Lorena permanecia responsável pelas atitudes que constavam, e medidas foram tomadas. O advogado orientou a família sobre como proceder com responsabilidade e com cautela para não transformar uma situação delicada em espetáculo. Foi então que Eduardo, decidido, colocou em movimento duas frentes: cuidar imediatamente de sua mãe e processar, civil e criminalmente se necessário, qualquer tentativa de abuso ou ameaça. A imprensa local, que costumava festejar o brilho daquela casa, agora se viu diante de fatos. Eduardo emitiu um comunicado contido. Agradeceu às pessoas que haviam lhe apresentado os fatos com responsabilidade, anunciou a abertura de investigações internas e pediu discrição para que sua mãe pudesse se recompor. Foi uma atitude que poupou outros ruídos e concentrou a narrativa no que importava, a proteção da idosa. Lorena tentou contra-atacar com notas e posts dramáticos, alegando perseguição e difamação. Redes sociais replicaram acusações e, num primeiro momento, houve violência na palavra. Mas a combinação de materiais, gravações, testemunhos de empregados e a própria confissão de Dona Yolanda sobre o motivo do silêncio construiu uma linha argumentativa que tornava mais difícil a montagem de uma fábula convincente. Os dias seguintes exigiram organização. Eduardo contratou um serviço de atendimento de saúde domiciliar e um advogado especializado em direito de família. Pediu a ajuda de pessoas de confiança para reorganizar a casa e inventariar situações que precisavam de reparo. Para Cleide e Iracema, houve uma oferta de proteção, um pagamento imediato para cobrir perdas e a proposta de deslocamento para funções em locais mais seguros, dentro de outros lares administrados pelos mesmos contratantes. Mateus entregou formalmente seu relatório ao advogado e pediu que não se fizesse de sua estatura um mote para sensacionalismo. Ele não queria reconhecimento público. Sua missão fora de início limitar o dano. E naquela casa, seu trabalho permitira abrir janelas que até então estavam permanentemente vedadas. A cada passo, a família aprendeu que não existiam soluções rápidas. O divórcio foi tratado com cautela. Eduardo e Lorena estabeleceram acordos de afastamento imediato, que com o tempo evoluíram para processos que tramitavam em segredo de justiça, como é comum em casos que envolvem exposição e vulnerabilidade. Não houve cenas de tribunal exibidas em manchetes sanguinolentas. Houve sim um procedimento administrativo, notificações legais e provas entregues aos órgãos competentes. Os empregados conversaram com a polícia local e com assistentes sociais, que recomendaram acompanhamento e medicação controlada apenas quando necessário. Tudo se fez com um cuidado que respeitasse a dignidade de Dona Yolanda e a segurança de quem contara a verdade. Para Cleide, a vida mudou. Ela recebeu agradecimentos, sim, mas também teve de enfrentar o medo de retaliação, dores antigas que não se curam tão rápido. O empregador de Eduardo ofereceu realocação laborativa e apoio jurídico para sua proteção. Iracema seguiu como cozinheira, agora com mais autonomia e voz nas decisões da casa. Mateus deixou claro que seguiria outros casos, que seu ofício pedia distância e discrição. Antes de partir, porém, ele sentou-se com Cleide numa das cadeiras da varanda e disse algo que a marcou. A coragem não é do tamanho do gesto, mas da consistência de quem o repete. Ela sorriu com um misto de orgulho e alívio, e o homem de estatura reduzida partiu com a sua bolsa a tiracolo, caminhando com firmeza. O processo de recuperação foi lento. Eduardo retirou-se temporariamente de compromissos mais públicos, passou a dividir seu tempo entre obras e a casa da mãe. Aprendeu a escutar com atenção as pequenas queixas, a perguntar mais, a checar mais de perto. A relação com a mãe, que havia sido regida por ausências justificadas pelo trabalho,
passou a ter presença verdadeira. Idas mais constantes à casa, refeições partilhadas, conversas sobre lembranças e histórias que Dona Yolanda queria contar. O que ficou, para os dois, foi o reconhecimento de que a cura não é uma linha reta, é antes um cruzamento contínuo de gestos pequenos. A comunitária repercussão trouxe também lições. Grupos locais de defesa dos direitos dos idosos se mobilizaram. Houve uma corrente de voluntariado que procurou orientar empregados domésticos sobre como agir diante de casos de abuso. Pessoas da cidade passaram a prestar mais atenção em sinais que antes ignoravam. Cleide participou de reuniões e, com a prudência possível, contou sua experiência de forma que inspirasse proteção, sem expor sua privacidade. A prefeitura local foi procurada por cidadãos preocupados. Aliás, foram iniciadas conversas entre organizações para fortalecer canais de denúncia. Nada daquilo foi imediato como um passe de mágica, mas foi um movimento real em direção ao cuidado. Houve também repercussões internas. Eduardo enfrentou em sua própria consciência o legado de prioridades que priorizaram sucesso sobre laços. Passou a delegar parte do trabalho, contratando pessoas de confiança para gerir projetos em que anteriormente participara de ponta a ponta. Não foi um ato heróico e perfeito, foi um ajuste necessário. Ele começou terapia para processar a culpa, a omissão e a necessidade de reconstruir relações. Dona Yolanda, por sua vez, buscou também um acompanhamento psicológico, onde trabalhava o arrependimento e a vontade de reconectar-se com o filho, sem tornar-se um fardo. Em meses seguintes vieram as medidas jurídicas. A separação processual entregou elementos suficientes para que dores e vereditos pudessem ser avaliados pelo judiciário. A lei caminhou em torno das provas que haviam sido colhidas. Não se tratou de um espetáculo, nem de uma condenação que fosse além do que os fatos permitiam, mas de um ajuste na vida pública daquela família. Lorena lutou nas arenas virtuais, tentou reconstruir sua imagem em outras redes sociais, lançou notas, fez entrevistas onde dizia que fora vítima de calúnias. O que a história mostrou, no entanto, é que a verdade, quando sustentada por provas e por quem dela se responsabiliza, não é fácil de ser invertida por estratégias de palco. No fim das contas, a melhor vitória foi a reabilitação de laços que tremiam. Eduardo passou a ser um filho presente. Cleide e Iracema ganharam proteção e reconhecimento. Dona Yolanda recuperou a voz que achara ter perdido. E Mateus, cujo disfarce havia sido a condição para que ele atuasse com eficiência, seguiu seu caminho com a certeza de que, em muitas casas, a aparência ainda fala mais alto que a realidade. O homem que cruzara a mansão apenas como assessor de imagem tornou-se para aqueles que o viram com atenção, o agente de cuidado. A situação deixou marcas, claro. A memória do que ocorrera exigia que a família reconstrua a confiança gradualmente. Havia procedimentos legais pendentes e a necessidade de acompanhamento médico e psicológico, que não termina por decreto. Cleide soube que suas mãos, calejadas pelo trabalho, também guardavam uma força que podia ser usada para proteger outras vozes. Iracema continuaria a cozinhar, mas agora com mais voz nas decisões da casa. E Eduardo para sempre carregaria aquela imagem, um fantasma que, ao mesmo tempo, serviu de alerta permanente. Meses depois, numa tarde clara em que o jardim mostrava um verde que não parecia interessado em dramas, Dona Yolanda sentou-se na mesma cadeira de onde, um dia, olhara fotos e lembranças. Havia uma nova manta sobre as pernas, costurada com o carinho de quem aprendeu a escutar. Ela olhou para o filho e falou com a sinceridade de quem entendeu que a verdade não precisa ser martírio. Eu não quero que você viva essa culpa para sempre. Quero que a nossa casa volte a ser lugar de conversas e não de silêncio. Perdão, meu filho, e obrigada por ter escutado quando finalmente alguém mostrou o caminho. Eduardo segurou a mão dela e, sem palavras longas, respondeu com gestos. Telefonou para marcar consultas, escolheu um homem e uma mulher para assistir a mãe em turnos e pediu para que Cleide continuasse na casa, com dignidade e segurança. A narrativa, por fim, deixou uma lição pública, que a dignidade de uma pessoa idosa é uma responsabilidade coletiva e que o que se vê nas redes pode ser uma parte, muitas vezes a mais bela, de uma foto que omite o que acontece na sombra.
O que salvou aquela mãe foi a coragem cotidiana de quem não se conformou com a aparência. A faxineira que gravou, a cozinheira que anotou, o homem de estatura reduzida que usou o disfarce não para ridicularizar, mas para investigar discretamente. E o filho que, ao encarar as provas, decidiu priorizar o cuidado sobre a reputação. Houve momentos de confusão pública, tentativas de deslegitimar as testemunhas e de construir versões alternativas. Mas as provas se organizaram como uma voz que não poderia ser calada por likes e filtros. A justiça, lenta como sempre, caminhou. Medidas protetivas foram colocadas e o divórcio seguiu seus trâmites. Nada daquilo resolveu feridas da noite para o dia, mas abriu portas que antes estavam cerradas por medo e conveniência. Ao fechar essa parte da vida, a casa transformou-se. Menos eventos, mais presença. Menos posts, mais conversas. E no corredor onde antes passavam passos apressados e ordens, agora havia luz entre as portas entreabertas. Cleide, por sua vez, ganhou um novo respeito pela própria coragem. Não foi celebrada em manchetes, mas recebeu a gratidão silenciosa de aqueles que, como ela, souberam que nem todas as batalhas precisam de palcos. Muitas precisam apenas que alguém ouse ver. Se você conheceu alguém que passa por situação parecida, não espere que a imagem pública seja a última palavra. Procure as redes de apoio, converse com órgãos competentes e, se for seguro, registre a verdade. Denunciar é também um ato de cuidado coletivo. Se esta história tocou você, compartilhe para que mais pessoas prestem atenção. E se você ou alguém que conhece sofre abuso, procure ajuda, recursos locais indefinido. Inscreva-se no canal para mais histórias reais e para lembrarmos juntos que ninguém precisa sofrer em silêncio.